Salve, salve família! E aí galerinha, como vocês estão aí? Uma boa quarta-feira pra todos. Principalmente aí pra quem torce pro Corinthians, né? O time feminino já começou indo pra mais uma final de campeonato, daquele jeitão, naipe. Nossa, não, as mina tá voando demais, família. Inclusive, hoje é um dia cheio de notícias, né? Muita coisa acontecendo, tanto na minha vida pessoal, quanto na questão dos trampos, quanto aí a nível Brasil, né? O INEP decidiu de última hora, avisou uma hora antes, uma, 2 horas antes, que ia soltar a nota do Enem. Então, quer dizer, soltou, né? Porque a gente sabe como funciona o site. Então, tá nessa questão de já era pra ter soltado a nota. Aí teve a questão do time feminino do Corinthians, né? Bagaçando daquele jeito de sempre. Enfim, as discussões sobre a questão de fascismo, nazismo, comunismo permanecem e, pelo menos assim, eu entendo que tem a questão das bolhas dentro do Twitter, né? Mas muitas vezes a gente vê a galera da direita conseguindo monopolizar alguns debates. A Sabrina Fernandes até fez um vídeo sobre o que eles estavam fazendo, mas pra mim permanece a galera da esquerda e de uma forma boa, de uma forma, tipo, mano, geral. Tô bem feliz com a repercussão do tema e como ele tá repercutindo, porque a gente tá tendo análises mais profundas aí dessas discussões, coisa que há muito tempo eu não via, o que eu achei muito interessante. A gente deu um passo aí grande nessa questão de difusão teórica, difusão ideológica e de bater de frente. Então vamos lá, vamos para as notícias, família. Duas notícias muito boas para nível técnico da live. Agora eu tô com uma extensão com estabilizador, extensão com estabilizador, né? Um bagulho que liga e desliga aqui do meu lado. Então, além de ter uma proteção para as coisas, agora eu consigo, por exemplo, comprar ring light para utilizar aqui do meu lado. Eu não vou mais ter que ficar tipo, gente, vou lá ligar o ventilador, vou lá ligar o carregador na tomada, enfim, já tá tudo do meu lado. Então, mano, tem tudo pra melhorar tecnicamente a live. Além disso, agora a gente tá com uma internet top, família. Agora a gente tá com uma internet top. É engraçado porque quando eu tava no interior, eu colocava pra tocar música, tinha hora que a música não ia. E eu achava que era só problema da CPU, mas não, é problema da internet. E agora que eu tô com uma internet, mano, pica. O bagulho vai fluir de uma forma brilhante. Mas e aí, galerinha, como vocês estão? Vocês estão suave, família? Vocês estão de boa? Na paz. Ninguém tá falando comigo, vocês estão aí, não me dão nenhuma boa noite. Aí eu me sinto sozinho desse jeito. Eu me sinto sozinho. Além disso, família, eu tive duas perguntas que me fizeram hoje. É porque eu não consegui responder porque o Insta tá bugado pra mim. Que eu abri uma caixinha de perguntas lá no Insta, né? Perguntando quem que vocês queriam ver na live. Enfim, ninguém respondeu certo, ok? Já é normal isso daí do Insta. Boa noite, Tabacaria. Muito obrigado pelo boa noite. Ninguém me respondeu ao certo, mas me pediram para falar sobre sociologia brasileira. Eu tô trazendo Florestan sempre para as minhas análises, Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, enfim, eu vou tentar trazer algum conteúdo exclusivo sobre isso depois da próxima leitura, porque a próxima leitura eu acho que vai ser bem interessante. Mas, lembrando, hoje a gente acaba os marxistas e a gente vai entrar em sociologia do direito brasileiro a partir de agora, tá? Então vem muita coisa da hora sobre aí. A galera do MGS Media, que na verdade é meu pai, que tá trabalhando aí nessa área de imagem, de tipo. Não é marketing digital, mas é social media, tá ligado? Ele tá me dando uma força, então vocês vão ver algumas artes diferentes aí. A gente vai começar a melhorar essas questões estéticas também da Caverna do Morcego aí, pra trazer conteúdo, forma, estética, trazer tudo aí pra vocês. Salve, salve, Newsletter Kula. Galera, principalmente galera das sociais. Tá vendo o nome aqui? Newsletter Kula. Pesquisa no Insta e no Twitter, porque a camarada, ela tá trazendo atualizações sobre os fóruns, sobre discussões, sobre vagas de emprego, sobre vagas para iniciação, enfim, tudo quanto é possível voltado mais para área de sociais. Então quem quiser dar uma atenção, mano, é isso, é o esquema, é o foco. Ela, acho que é mensalmente, camarada, eu não lembro se é mensalmente, manda tudo certinho pra gente no e-mail, enfim. É um trampo da hora demais, fortalece pra caramba aí a gente. E propõe questionamentos, né, no próprio perfil. Esses dias teve um questionamento sobre a questão da como que era?
Fugiu a palavra. Fugiu a palavra. A cada 15 dias, perfeito. Puta, mano, o que você tem que fazer, tipo, quando você abre licenciatura, você tem que fazer de em outro lugar. Estágio. A questão do estágio como um momento muito marcador dentro da questão da própria licenciatura. Enfim, várias coisas assim que eu acho que são interessantes. Tá ajudando a galera que tá entrando agora em sociais, tá fortalecendo também essa galera. Enfim, acompanhem. Acho que isso é o ideal. Além disso, família, então voltando. E aí me fizeram uma outra pergunta. Camarada, você podia fazer uma live com pauta livre ou debater assuntos atuais. E aí, eu não sei se o camarada tá aqui, às vezes ele tá aqui, mas eu tô com uma ideia, assim que a gente acabar a Sociologia do Direito, de assim, ter meio que estabelecido. Segunda, a gente vai assistir alguma coisa. Terça, ler livro. Quarta, a gente discute conjuntura. Quinta, ler livro. E aí, a não ser quando venha convidados, enfim, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu vou estabelecer mais ou menos esse padrão pra não ficar tão maçante e tal. É porque esse livro eu tenho meio que prazo pra terminar, tá ligado? Então a gente tá nessa correria aí esses dias. Família, como vocês viram, eu também tô esperando uma novidade da Expressão Popular. E eu não sei se vai rolar hoje, então pode ser que aconteça hoje no meio da live. E aí, se acontecer, eu vou avisar vocês. Podem ficar tranquilos, eu tô aqui com as notificações ativadas aqui. Eu tô muito ansioso, eu espero muito que aconteça. Enfim, isso daí também é papo para outra hora. Então, aqueles recadinhos básicos de sempre, galera. Queria lembrar vocês que a gente tá nas redes sociais, em @morcego_, Marcos_. Seja Insta, seja Twitter, seja TikTok, seja Quai. Enfim, a gente tá em tudo quanto é possível. Enfim, no Twitter falando uma hora besteira, outra hora coisa séria. Salve, salve, camarada Amanda, boa noite. E no Insta a gente tá uma hora sendo blogueiro, daquele jeitão, e outra hora a gente tá aí falando sobre coisa séria e compartilhando a galera da esquerda radical aí e ajudando a fortalecer esse grupo de comunicadores que tá fazendo um papel importantíssimo. É que hoje eu recebi mensagens que me deixaram bem tocados, assim, da galera da comunicação, tá ligado? Eu falei, chegou a esquentar o coração. Também queria lembrar que as lives elas vão para o YouTube. Então não conseguiu assistir toda a live, ficou interessado no tema, putz, não consegui ver, vai estar lá no YouTube. Então fiquem de boas, tá tudo salvo. Tá, até agora todas as lives estão lá completinhas, assim, sem perder nada, sem tirar nem por nada. Só não tem as músicas que ficam no começo e no fim porque o YouTube corta. Então eu já deixei sem som aqui, ativei um modo aí pra ficar tranquilo isso daí. Infelizmente ainda não tem legendas e não sei quando que vai surgir tempo pra legendar, porque é muita coisa, mas assim que surgir um tempo que eu tiver bem mais tranquilo, eu resolvo isso. A gente também tá no podcast, Caverna do Morcego aí, inclusive semana que vem sai o episódio com o Léo Pericles. Hoje eu tive acesso à capa, eu postei até uma prévia no Twitter, a capa tá ficando show, família. E, além de sair o episódio, a gente vai ver ele no dia seguinte, em live, com meus comentários, é lógico. Porque eu gosto de falar, né? Sou podcaster, faço live, eu gosto de conversar. Então a gente vai assistir aí, eu vou transmitir enquanto faço dos meus pitacos aí na gravação. E no podcast eu vou cortar, vou deixar ele bem polido, né? Deixar ele bem certinho. Na live vai ser tudo que foi gravado. Porque tem momentos engraçados ali que, puta, é sensacional. Eu gostei de conversar com o Léo Pericles, confesso. E você pode fortalecer aí o projeto, seja pelo Apoia-se, apoia.se/cavernamorcego, seja pelo Pix, mpbl97531@gmail.com, e tem o QR Code aí, onde fortalece aí os projetos que estão vindo, tudo. Acho que nesses dias a Sabrina Fernandes, Dimitra, o Chavoso, o Roju falaram bem sobre essa questão do Apoia-se, que eu não preciso ficar me estendendo aqui. Então, além disso, acho que é só isso. Além disso, se você tiver Amazon Prime, você consegue se inscrever aqui na Caverna, na própria Twitch, sem gastar nenhum real. Então, se você tiver a fim de olhar e falar, não, o Marcos é um cara firmeza, camarada pra caralho, nele, eu vou aceitar de bom grado. Ontem a gente viu o Luiz Althusser, e hoje a gente entra aí numa gama de pensadores e pensadoras que são pouco discutidos, saca? São pensadores importantes, que trazem pontos teóricos. Calma aí, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais pra cá, família. Que trazem pontos teóricos fundamentais, saca? Que são utilizados de forma direta e indireta para debates aqui na América Latina.
E inclusive tem citações, por exemplo, aqui no meio da Thailise Leite. Thailise Leite que vai aparecer aqui mês que vem, né? A gente tava trocando uma ideia hoje, ela falou, pô, mês que vem tem a questão, né, mês da mulher e tal, não sei o que. A gente poderia falar sobre o feminismo marxista. Eu que propus, porque eu conheço o trampo dela, admiro demais o trampo dela. E aí a gente vai estar aqui, não sei se vai ser em live, mas pelo menos pro podcast vai sair isso daí, família. E eu fico muito lisonjeado com ela aceitar isso, porque assim, cara, a teoria dela, o trabalho dela é maravilhoso. Pra quem não sabe, ela faz crítica ao feminismo liberal, valor clivagem e marxismo feminista. É um trabalho sensacional, família, sensacional. Recomendo vocês acompanharem. Então, eu vou tomar uma água e a gente começa aqui o debate sobre o novo marxismo. Novo que já é velho, tá? Mas é novo porque meio que a teoria derivacionista do Estado, por exemplo, ela permanece até hoje, enfim, coisas assim. E ainda é voltado pra galera que dá sequência ao marxismo ocidental. Então, por exemplo, os brasileiros não entram aqui por causa disso, mas a gente vai ver os BR mais pra frente. Começando, página 196, capítulo 10.5, última parte do capítulo 10. Pode-se ver, a partir das últimas décadas do século XX, um aumento de reflexões marxistas sobre ciência e sociedade. Tais leituras já conseguem consolidar as críticas ao capitalismo atual e também têm em vista o pensamento marxista tem seu início na década de 60. Althusser é o ponto de virada das visões do marxismo ocidental para uma perspectiva que se costuma chamar desde então de novo marxismo. Nada de novo até agora do que a gente já falou. Os pensadores que daí despontam se fundam numa análise da obra científica de Marx, em especial de O Capital. Aqui a edição tá errada, tá escrito Marx, mas é erro de gráfica. Buscando apurar e aprofundar o conhecimento dos fundamentos do capitalismo e de sua sociabilidade e suas possibilidades de transformação. Ou seja, a gente então vai falar de pensadores que focam no capital, e eles vão apurar e aprofundar o conhecimento dos fundamentos do capitalismo. Vamos lembrar que na escola de Frankfurt a gente começa com, por exemplo, a teoria do valor, ok? Reparem que quando eu falei o nome do livro da Thailise Leite, o nome é Teoria do Valor Clivagem. E aí é da Roswitha Scholz, que aí é de uma outra escola, enfim, tem um jornal e tal, que no livro da Thailise Leite explica melhor, eu recomendo ir lá buscar as referências da Roswitha Scholz. Mas o que acontece ela vai pegar a teoria do valor, pegou a teoria do valor, ela vai pegar o Pachocanes, ela vai pegar o capital, vai olhar e vai falar, tá faltando uma coisa nesses três elementos. E aí ela vai conseguir colocar a questão do valor clivagem e a relação da mulher e a sociedade de um modo geral ainda, né? A gente tá falando de um modo amplo, de uma teoria geral que explica... e meio que é uma teoria que já abrange tudo. É uma teoria que, por exemplo, consegue ligar Rosa Luxemburgo a Lélia Gonzalez, cara. É foda, é foda. Então, Althusser e seus discípulos, na França, começam a empreender uma leitura rigorosa de O Capital a partir dos anos 60. Em 1965, vem a lume os livros althusserianos Para Ler o Capital e Por Marx, que a gente discutiu na live passada. Tá no meu resumo lá no Twitter. Na Alemanha, movimentos paralelos de retorno à cientificidade do capital surgem logo depois. Em 1968, póstumamente, são publicados os estudos de Roman Rozdolsky a respeito, sob o título Gênese e Estrutura do Capital de Karl Marx. Ainda na mesma época, autores como Hans-Georg Backhaus, Alfred Schmidt e Helmut Reichelt despontam como retificadores das leituras científicas sobre Marx. Reichelt, em obras como Sobre a Estrutura Lógica do Conceito do Capital em Karl Marx, põe-se a investigar os métodos de Marx, seus paralelos e suas distinções com a dialética e a lógica hegelianas. Nesse momento, grandes rupturas e reconstruções teóricas se forjam. Da parte dos althusserianos, ao se ressaltar o caráter original da descoberta de Marx de uma ciência sobre a sociedade capitalista, afasta-se a leitura que considerava ser Marx apenas um sucessor invertido ou melhorado de Hegel. Então vamos lá. Essa é a questão da reconstrução que Hegel faz. Ele consegue mostrar que... porque a gente estava numa época... Minha avó tá me ligando, depois eu atendo. Que a social-democracia voltava na bala.
tava surgindo ideias reformistas, a questão revolucionária estava sendo deixada para trás e o Marx era colocado para um campo mais próximo de Hegel, quando na verdade Marx é uma superação de Hegel, né? Ele não só inverte a lógica, como ele vai além, deslocando os termos da lógica. Com isso, derrubam-se as visões que creem que o marxismo é igual aos idealismos pela tentativa de melhorar a sociedade. Pelo contrário, trata-se na verdade não de fazer um mundo melhor, mas de transformar o modo de produção. E é nisso que a revolução se põe em cena. Aí a gente tem, da parte dos economistas críticos alemães, o deslocamento, né, do eixo científico do marxismo. Deixando de lado a categoria da luta de classes, alcança-se a forma-valor como o problema central da sociabilidade capitalista. Então, a gente tem aqui os economistas críticos alemães, que eles vão deixar de lado a categoria da luta de classes como o problema central e vai colocar a questão da forma-valor como o problema central, por isso são economistas críticos, né? Enfim, eu gosto muito dessa discussão desses economistas. Vamos lá, pergunta interessante, tabacaria existencialista. Na sua opinião, temos que ler Hegel para compreender Marx completamente? Ao meu ver, não. Entendeu? Ao meu ver, não. Porque o que acontece? O Marx, por mais que ele se utilize de Hegel, eu acho que o que ele precisa trazer já tá bem explícito ali, saca? O Marx ele não tenta mascarar nada, ele não tenta deixar algo subentendido. Muito pelo contrário, ele tenta explicar o máximo possível justamente para mostrar o posicionamento dele, a configuração dele, a categorização dele, conceituação dele e como vai ser utilizado aquilo. Ele deixa claro, ele desnuda as teorias. Então, ao meu ver, não é necessário. Porém, aí a gente entra em outra questão. Alguns marxistas que vão seguir a isso, como por exemplo o Fanon, ele vai ter partes da teoria dele que só fazem sentido com uma leitura de certas partes de Hegel. Aí você entra, tem certas questões que se você quiser se aprofundar, não tem só o Hegel, é lógico, tem autores que traduzem, né, que buscam trazer a teoria de Hegel para nossa... Meu PC travou. Não, tá, já sei que foi. Que buscam facilitar toda essa questão. Eu não sei se eu tô travado ainda. É isso, voltou. Que buscam facilitar todo esse acesso a Hegel. Por exemplo, eu acredito que se você ler... Como é o nome do camarada? E aquele camarada que conversa sempre com o Cianzeira. O Douglas. Eu acho que se você ler os livros do Douglas Barros, se eu não me engano, você não precisa voltar para o Hegel. Saca? Porque ele faz uma leitura do Hegel, juntando com as teorias, por exemplo, de Fanon, e traduzindo para a realidade brasileira. É isso que você precisa, saca? Até porque o Hegel, ele não escreve sobre o capitalismo. A teoria marxista, ela desnuda o capitalismo. Eu acho importante, voltar a alguns termos e tal, não sei o que, beleza, acho interessante. Só que, assim, saca? O Marx, ele volta para Hegel porque não tinha ninguém, justamente para não existir mais isso e ele conseguir superar. Então você voltar para Hegel para entender Marx é uma coisa que para mim não se encaixa muito, tá ligado? Eu acho interessante o Hegel para entender algumas questões, por exemplo, da psicanálise, da hora. Para Marx eu não vejo essa questão. Não sei se alguém tem uma opinião diferente, quiser falar também. É isso. Só mandar o papo. Então, continuando. Um denominador comum de todos os pensadores do novo marxismo é alcançar a leitura das formas sociais do capitalismo. Salve, salve, Iago Mcena, seja bem-vindo, camarada. Então, essas leituras vão tentar ler as formas sociais do capitalismo, né? Então a gente vai trabalhar com quais termos? Forma mercadoria, forma valor, forma política, estatal e forma de subjetividade jurídica, que vão ser os elementos base para estabelecer essa crítica. No passado, a gente teve dois pensadores que voltaram, né, à análise das formas sociais, foram o Pachucanes e o Rubin, Isaac Rubin. O Pachucanes, dedicado à compreensão da forma de subjetividade jurídica, descobre seu nexo com a forma mercadoria. Lembrando que a gente trouxe Pachucanes, né? Ele tá lá no YouTube, mas que, como eu disse no começo, a Roswitha Scholz usa
o Pachucanes, justamente por isso. Ela faz parte da escola da economia crítica alemã. O Rubin, ou Ruban, no campo da economia, dedica-se à compreensão da forma-valor. Os pensadores do novo marxismo, além das proposições de Marx em O Capital, retomam também as descobertas de Pachucanes e Rubin, ou Ruban, não sei, centrando-se nas formas sociais do capitalismo para pensar suas contradições de superação. Assim diz Helmut Reichelt, em Sobre a Estrutura Lógica do Conceito do Capital de Karl Marx, editora Unicamp. Se examinarmos com mais exatidão a obra tardia de Marx, fica evidente que o que diferencia a crítica da economia política de toda a formulação teórica de ordem econômica, inclusive da atual, é a seguinte problematização específica. Assim se poderia sintetizar a abordagem marxiana na forma de uma pergunta. O que se oculta atrás das categorias mesmas? Qual é o teor peculiar de determinadas formas de cunho econômico, portanto da forma mercadoria, da forma dinheiro, forma capital, da forma do lucro, do juro, etc., enquanto a economia política, de modo geral, se caracteriza por aprender exteriormente as categorias, Marx insiste numa rigorosa derivação da gênese dessas formas. São variadas as linhas de reflexão do novo marxismo. Se todas partem da crítica às formas sociais do capitalismo, descortinam, no entanto, vieses, estratégias e encaminhamentos distintos. Proponho que essas novas leituras do marxismo possam ser lidas em 3 eixos fundamentais e um de tangente. Então, o Mascaro, para facilitar nessa vida, vai separar essas leituras que acontecem dentro do novo marxismo. E de fato, a gente vai ter, por exemplo, o grupo da Roswitha Scholz rachando com o grupo original, porque o grupo original não queria incorporar certas leituras da Roswitha Scholz, do Robert Schurz e de uma galera assim. Os 3 eixos fundamentais tratam diretamente dos problemas econômicos, sociais e políticos do capitalismo. O eixo de tangente, tendo por referência esses mesmos problemas, desenvolve questões paralelas, como as da psicanálise e da estética. No que tange ao eixo centrais, minha proposta é de que sejam agrupados em 3 vertentes. Então vamos lá, vamos ver as 3 vertentes. O dos derivacionistas, que a gente vai entrar aí no Estado, né, da questão do Estado, os alternativismos políticos e a nova crítica do valor. São 3 vertentes muito interessantes. O primeiro de tais eixos, e o mais decisivo deles, é aquele que se ocupa diretamente da derivação da forma política estatal, diretamente das formas sociais do capitalismo, a relação entre elas e o seu enfrentamento. Os debates da derivação da forma política estatal são seu ponto alto. O segundo dele é o dos alternativismos políticos, que eles falam sobre a impossibilidade da superação do capitalismo mediante suas próprias formas. Essas leituras buscam construir alternativas às formas. E o terceiro deles é o da nova crítica do valor, que a visão acentua os problemas da valorização do valor no capitalismo contemporâneo, e daí sua crise e seu colapso. O eixo de tangente, por suas vezes, incorpora muitos e distintos pensadores que, de modo parcial, incorporam visões científicas marxistas. Então, não totalmente, mas em partes. E os seus temas, né? De todos os 3 eixos fundamentais e do marxismo atual, o mais central é aquele representado por leituras que estabelecem a derivação da forma política estatal e da forma de subjetividade jurídica da forma mercadoria. Há na Alemanha, a partir da década de 70, então a gente está falando aí já dos anos 70, um profícuo debate que ficou conhecido como derivacionismo. Na Inglaterra, logo em seguida, tal debate repercute de modo acentuado e a partir daí ganha eco em outros teóricos pelo mundo. Dentre os alemães, é o mais importante pensador Joachim Hirsch. O Joachim Hirsch, que é até que famoso, para quem já teve contato com o debate do derivacionismo do Estado, que a Contracorrente acho que é a editora que mais bate em cima desse tema, já viu o Joachim Hirsch. E se destacam também pensadores como Rudolf Wolfgang Miller, Christian Nilsson e Elmar Altwer. Na Inglaterra despontam Bob Jessop, John Holloway e Saul Picciotto. Deixa eu marcar aqui, 1970 para baixo. O debate da derivação é ao mesmo tempo uma retificação e um refinamento do debate tradicional marxista sobre o Estado. Lembrando que antes a gente tem uma discussão, uma dificuldade sobre essas discussões acerca do Estado, tá? No que tange a retificação, isso se deve ao fato de que, pelo século XX, muitas leituras críticas se misturaram às leituras juspositivistas. Lembrando que a gente começa a ver o juspositivismo, e é aí que a gente marca a questão da retificação com
como que é o nome dele? Gabriel, esqueci o sobrenome do Gabriel, que vai falar sobre Weber. Então, tomando o Estado como forma técnica, neutra, que variava de acordo conforme o direcionamento dado. Para essas leituras tradicionais, a política sempre se faria mediante o Estado, seja no capitalismo, seja no socialismo. Deixa eu marcar aqui. Assim, fala-se de falar-se em Estado escravista, Estado feudal, Estado capitalista, Estado socialista. Erro, tá? Isso é erro, tá? Os derivacionistas rompem com isso. O Estado é um fenômeno histórico específico e tem natureza necessariamente capitalista. Deriva das relações da mercadoria. Vamos voltar para o Pachucanes. Não é o Estado que institui um modo de produção capitalista. Conforme o modo de produção capitalista se desenvolve e as relações sociais, ou seja, a sociabilidade capitalista vai rolando, surge a forma Estado. Nas palavras de Joachim Hirsch, e aí ele aqui no Teoria Materialista do Estado, Processo de Transformação do Sistema Capitalista, pela editora Revan, diz assim: o Estado é a expressão de uma forma social determinada que assumem as relações de domínio, de poder e de exploração nas condições capitalistas. Repara que ele usa a palavra determinada muito no sentido utilizado pelo Althusser. Antes do capitalismo, a forma de relações políticas é direta. No socialismo, por sua vez, será uma tomada dos meios de produção e da decisão política pelos trabalhadores. Não é possível, com a própria forma política que estrutura o capitalismo, sair deste. O Estado sustenta materialmente o capital. Com isso, o debate do derivacionismo retoma a crítica marxista às posições políticas e institucionais liberais, ainda que de esquerda. Interessante isso. Gostei disso. Importante. Podemos usar isso daqui. Não é mediante políticas públicas progressistas que se transforma o modo de produção. Né? Igual a socialista Morena, que fala sobre consenso, né? A gente vai conversar, a gente vai convencer as pessoas não vão convencer os nossos inimigos. E aí eles vão aceitar de bom grado e saírem deixando a gente reinar na sociedade. Enfim, não, né? Não existe isso. Então, mais importante do que analisar o conteúdo da ação política, trata-se de perguntar sobre a forma política do capitalismo. Assim ensina Camilo Onoda Caldas. Família, esse livro que eu vou indicar aqui, do Camilo Onoda Caldas, que é a citação agora, é o livro A Teoria da Derivação do Estado e do Direito pela Contracorrente. Esse é um dos livros, né, que eu quero muito comprar esse ano, porque eu gosto da leitura do Camilo Onoda Caldas. É uma leitura boa, eu gosto mesmo. Vamos ver o que ele tem para dizer aqui nessa parte, porque às vezes vai que eu mudo de ideia hoje, né? Enfim. O caminho adotado pela teoria da derivação partia da premissa de que era insuficiente o conteúdo da atividade estatal e do direito com os interesses da classe dominante, ou ainda explicar as funções do Estado apenas a partir da luta de classes e predomínio de uma delas. Assim, salve, calma aí família, pausa. Antes de eu continuar aqui, e aí o Juanzão chegou. Galera, quem não segue o camarada, sigam na Twitch, que eu tô torcendo pra ele se fixar aqui, mas também vão lá ouvir o podcast do E aí Juanzão. É samba, é cultura, é política e é muita música boa, mano. O Juanzão é o último romântico do mundo, velho. O último romântico do mundo. Enfim, camarada, é uma honra ter você aqui. A gente tá falando sobre teoria derivacionista do Estado, ou seja, sobre... Deixa eu pegar aqui uma parte aqui que é... Sobre o Estado sendo um fenômeno necessariamente capitalista, cara. É basicamente sobre isso que a gente está falando aqui. Eu vou continuar aqui a citação que eu estava. Assim, o derivacionismo, rejeitando a concepção de Estado como um aparelho genérico de dominação de classe, ou seja, Estado não é só algo que domina uma outra classe, partia da análise da natureza das relações de produção capitalistas, mais precisamente do estudo das categorias econômicas de Marx, utilizadas para explicar o capitalismo, derivando destas o Estado e explicando sua forma política particular, ou seja, existente apenas nesse modo de produção. Vamos lá. Quando a gente fala sobre teoria do Estado, Marx e Engels não acabam uma teoria do Estado. A próxima pessoa que vai fazer uma teoria do Estado, e aí sim, é Lenin, com o Estado e Revolução. Só que, quando a gente chega, ele não consegue combater as formas sociais.
e ele não consegue que o Estado comece a definhar. Ou seja, a teoria da derivação, ela se prova na prática. Porque enquanto as formas sociais não forem abatidas, e ao mesmo tempo o Estado, e por isso é necessária uma radicalização na ditadura do proletariado, o Estado não deixa de existir. E sempre que existe Estado, vai existir as formas sociais capitalistas e a chance do capitalismo voltar ao poder, porque ele não sai do campo econômico, porque as formas sociais permanecem, mas você consegue tirar eles do campo político. E aí você tem que aprender a bater no campo econômico. E enquanto o socialismo não se deter sobre isso, o que é socialismo? Enfim, são questionamentos, família, questionamentos. Continuando. A teoria da derivação, portanto, procurava mostrar o Estado como algo próprio de um momento histórico. Um ente dotado de características específicas a partir da modernidade, o que significava mostrá-lo como decorrente das particularidades do processo de acumulação, o que constitui o modo de produção capitalista. Os derivacionistas, ainda um refinamento da teoria marxista sobre as formas sociais, realizam um refinamento da teoria marxista sobre as formas sociais. A sociedade capitalista não é apenas a soma de relações sociais variadas. É, antes disso, uma aglutinação de formas sociais que são jungidas umas às outras a partir da coerção da forma determinante do capitalismo. Forma, mercadoria. Então nós achamos a forma principal existente. Todas as outras formas possuem a relação que possuem por causa da forma mercadoria e se relacionam com a forma mercadoria. Trabalho é mercadoria, pessoas são mercadoria, mercadoria é mercadoria, tudo é mercadoria. E por isso, forma sujeito é forma mercadoria, forma valor é forma mercadoria. E por isso que o mais valor é extraído da mercadoria que nós produzimos, não do objeto em si, mas da nossa força de trabalho. Por isso, variadas instituições sociais que podem até ser existentes antes do capitalismo são reconfiguradas a partir das relações capitalistas, transformando-se em outras. Várias instituições são reconfiguradas. Igreja, escola, universidade, várias coisas são pré-existentes ao capitalismo. Porém, dentro do capitalismo, elas vão assumir uma nova forma. Como, por exemplo, a discussão da ideologia que a gente teve com o Althusser ontem. Voltando aqui, só é possível a acumulação se o capitalista não for quem garante o capital. Então, ele tenta se esconder, né? O que seria forma-valor? Vamos lá, família. Como eu posso explicar? Porque eu acho que ele não vai entrar aqui na questão de forma-valor. A gente falou ele bem brevemente na questão do... Existem formas de se extrair mais valor, ok? A gente tem o valor relativo e absoluto. Se não me engano, são esses dois. O que acontece? Você vai, por exemplo, como posso dizer... a pessoa é contratada para ficar 8 horas e aí ela vai lá e no banco de horas ela vai fazendo 10 minutos a mais todo dia, coisas assim, ok? Isso é uma forma de você extrair mais valor. A outra forma é, por exemplo, o aumento da tecnologia. Com mais tecnologia, você produz mais rápido. Suas horas na produção continuam as mesmas, não mudam. Aqui no Brasil, inclusive, estão querendo aumentar. Então, você está produzindo muito mais valor do que você produzia um tempo atrás, pelo mesmo salário, ou um salário que não cobre equivalentemente o tanto a mais que você está produzindo. E isso é uma coisa específica e necessária ao capitalismo. Então, é uma forma social que é base do capitalismo. Ele vive de extrair mais valor. Então, a forma-valor é uma forma social, é uma relação existente dentro disso daí. As formas sociais, elas vão ser, como eu posso explicar, de um modo geral, o que são as formas sociais. Mas pensa assim, tem certas coisas que estruturam o modo de produção atual, ok? Que são os átomos da sociedade capitalista. Para utilizar um termo de Marx e de Althusser. A gente até falou no começo da aula de Althusser, quer ver? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Cadê? Forma mercadoria, forma valor, exploração do trabalho assalariado pelo capital mediante extração de mais valor, lei geral da acumulação, acumulação primitiva. Tudo isso são formas sociais do capitalismo que mantêm e fazem com que ele se atualize. São as formas base dele.
E aí, recomendo voltar para Marx. Ir lá em Contribuição à Crítica Econômica de Hegel. Contribuição à Crítica Econômica, perdão. É que eu não tô com os livros aqui, família. Aí os grandíssimos, manuscritos econômicos filosóficos, os manuscritos econômicos e o Capital. Acho que são esses os bases, assim. Porque é a única forma de se aprofundar nisso. Enfim. Cadê? Voltando. Se der a coincidência dos poderes econômico e político, as relações são feudais ou escravistas, nas quais o dominante econômico é também o dominante político. No capitalismo, que é concorrencial e estabelecido na base de acordos contratuais, só agradece, jurídicos, a acumulação é garantida por uma instância terceira. Como a gente já falou, o Estado ele vai ter esse papel, o Estado e o direito, eles vão ter esse papel de legalizar a extração de mais valor. A opressão e a exploração são legalizadas pelo Estado e pelo direito. Organizando, e aí, o poder militar, a infraestrutura econômica e a coordenação geral de relações políticas e sociais. Somente aqui há o Estado. A forma política estatal, assim, é uma forma de um poder terceiro aos próprios agentes da produção. Tal forma social deriva diretamente do tipo de relações sociais mercantis, nas quais todos concorrem com todos para a acumulação. Para entender um pouco melhor essa questão de poder político e poder econômico, novamente eu recomendo mundialização. Cara, é muito ruim estar sem os livros aqui. O livro do Jaime Osório, O Estado no Centro da Mundialização, alguma coisa assim, da expressão popular. Ele, vai trazer melhor isso. Vamos lá para a nova citação do Joachim Hirsch em Teoria Materialista do Estado, agora na nota de rodapé. Mercado e Estado não são assim opostos, mas, pelo contrário, referem-se um ao outro de forma inseparável. O Estado, enquanto aparelho de força, possibilita a existência do mercado através da garantia da propriedade privada e das relações jurídicas apoiadas nela, e deve permanentemente intervir no processo mercantil para mantê-lo em funcionamento, mas ele mesmo permanece dependente em seus fundamentos da existência assegurada do processo da valorização capitalista regulado pelo mercado. O Estado, então, erige instituições para garantir a reprodução do capital. Embora distinto de cada burguês em específico, ele não é distinto das relações sociais capitalistas. Então o Estado ele não representa um burguês individualmente, mas ele representa as relações sociais capitalistas. A relação produtiva alicerçada na garantia da força de um terceiro político em face da relação de exploração econômica é capitalista. Com isso, o debate da derivação descobre que o Estado é necessariamente capitalista. A forma política estatal é derivada da forma mercadoria. Mesmo se ocorrer o domínio do governo da forma de Estado pelos trabalhadores, isso não é superação do capitalismo, mas sim a administração das formas capitalistas por classes por ela exploradas. A resolução das explorações, das opressões, das contradições e das crises do capitalismo só pode ser feita com a superação do modo de produção e, portanto, também da forma estatal. O debate da derivação repõe a radicalidade ao marxismo, trazendo o que o Engels já trazia junto com o renegado Kautsky: o Estado não é neutro. O socialismo não é um rearranjo das formas sociais do capitalismo, mas sim a construção de outras, que era o que eu estava trazendo quando eu falei da experiência da União Soviética. É isso. Então, agora, continuando aqui, nós temos ainda que, no mesmo campo de leitura sobre a derivação capitalista do Estado, há desde a década de 60, visões que buscam estabelecer o mesmo para o assunto da forma jurídica. E aí a gente tem mas é possível? Bela pergunta, Iago Emicena. Vamos lá. Quando a gente pensa num nível... como eu posso falar? Vou colocar um nível local. Realmente existe uma dificuldade, ok? Isso é fato. Porque a gente ainda está cercado de relações sociais capitalistas,
a nível internacional. Só que uma coisa é a seguinte. Só que uma coisa é a seguinte. O socialismo científico, ele vem justamente para colocar as bases materiais de que esse modo de produção ele precisa ser superado e ele pode ser superado. Por exemplo, em Marx e Engels, a gente tem 10 medidas, bases, para se iniciar a transformação dessas formas sociais. Ok? A questão é, as particularidades dos países vão permitir isso? Algumas sim, outras não. Então o debate já ganha outra profundidade. Só que uma coisa é fato. Se a gente não conseguir construir isso, a gente nunca vai sair do capitalismo. E é por isso que o marxismo é uma ciência viva. Ele vive justamente dessas perguntas. É possível? Então, não sei, vamos lá, vamos começar a pensar. Salve, salve, bicicleta 1! Meu Deus, eu fico com medo que vejo bicicleta aí, eu já pensei no bicicleta lá. Calma aí que eu já continuo, parça. Seja bem-vindo, camarada, muito obrigado aí por seguir a gente, tamo junto. Então vamos lá. É possível a construção do socialismo que supera as formas sociais do capitalismo? Não sei. Teoricamente, a gente sabe que existe um estudo forte sobre isso. Só que hoje a gente tem bases científicas do marxismo que permitem a gente ir além. Então, ao ponto de pegar, é claro que eu não vou fazer o debate aqui porque é um debate muito profundo. O próximo livro que eu vou trazer a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? Já avisando, dando uma prévia. Mas aí, a discussão ela para de ser é possível para... Vamos analisar as formas sociais e o que é possível fazer para que a gente supere elas. Que outras formas sociais podem vir a existir? O que é uma sociedade socialista? Quais seriam as primeiras medidas para um Brasil que deveriam ser tomadas para aquela base do socialismo, sabe? Nem falando ainda de efetivamente socialismo. Mas quais seriam as primeiras medidas que a gente precisaria tomar? E a partir delas, quais são as realidades concretas que a gente pode construir, ainda num plano meio idealista, mas dialogando. Então, é trabalhar essa questão, olhar para as experiências, e eu falo assim, tipo, de coração, olhar até para a experiência lá do Kurdistão, da questão do confederalismo democrático. Vamos estudar um pouco do confederalismo democrático, vamos dar uma olhada no que é o confederalismo democrático. Vamos expandir um pouco o nosso campo de pesquisa, sabe? Pô, é possível? Não sei. Existe algum povo originário aqui no Brasil que vive de forma autônoma? Como que eles vivem de forma autônoma? Qual é o modo de produção deles? Enfim, são discussões assim que podem ser feitas para abrir esse espaço, tá ligado? Para abrir efetivamente essas discussões. Enfim, eu acho que eu já me prolonguei nesse tema. Vou voltar agora para o livro. Ah, cara, olha o que acabaram de me mandar, velho. É impressionante o silêncio do Olavo de Carvalho em meio a essa polêmica do Flow. Acabaram de me mandar. Cara, ai, velho, eu amo essa galera, mano. Eu amo demais, velho. Cara. Enfim, continuando. Então, aí a gente agora tem autores como Umberto Serrone, na Itália. Umberto Serrone é, até de certa forma famoso. E Bernard Edelman, na França, que resgatam a radicalidade e a cientificidade do pensamento de Pachucanes sobre o direito. Aí a gente tem aqui os livros do Bernard Edelman, A Legalização da Classe Operária, pela Boitempo, do Umberto Serrone, que inclusive... Ele participa do livro Teoria Geral do Estado, Teoria Geral do Direito e Marxismo do Pachucanes. Ele faz um prefácio e um pós-fácio. E aí tem o Pensamento Jurídico Soviético, do Humberto Serrone pela Póvoa de Varzim, Publicações Europa América. E tem o livro do Camilo Onoda Caldas, Perspectivas para o Direito e a Cidadania, o Pensamento Jurídico de Serrone e o Marxismo, pela Alfa Ômega. Vou marcar aqui porque são várias citações, várias editoras para marcar. Então esses movimentos passam a demonstrar que o direito não é constituído apenas de normatividade. Em sua materialidade, o direito é uma forma relacional que iguala os sujeitos e os vincula mediante o contrato, tornando todos e tudo equivalente.
A forma da subjetividade jurídica entre produtores e portadores de mercadoria, então, é a determinante da juridicidade especificamente capitalista. Tal forma de subjetividade jurídica, que é inexorável à forma mercantil, pode-se dizer que esta deriva, que seja derivada desta. No Brasil, a nova leitura pachucaniana sobre o direito chega principalmente por meio das ideias e da obra pioneira de Márcio Bilharinho Naves. Então, para quem quiser começar a estudar Sociologia do Direito, a gente tem Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes, do Márcio Bilharinho Naves, na Boitempo. A gente já começou a introduzir efetivamente os BR. Isso é fantástico. Ainda no primeiro dos grandes eixos do novo marxismo, que se ocupa diretamente das formas sociais capitalistas, a gente já está no primeiro, hein? Além das teorias da derivação do Estado e do Direito, pode-se elencar também um conjunto de pensadores que, a partir da década de 80, se destaca pela construção de um campo de pesquisa que se chamou Teoria da Regulação Marxista. Não conheço essa galera não, família. Nunca ouvi falar. Sua reflexão é bastante calcada na economia, buscando compreender, além das formas da sociabilidade capitalista, forma mercadoria, forma dinheiro, forma do Estado e forma direito, também as características internas de cada uma das variadas formações sociais que se desenrolam no tempo histórico capitalista. Interessante. Assim, pela proposta dos regulacionistas marxistas, pode-se falar no século XX numa etapa de acumulação de capitalismo fordista. Ah, então eu conheço essa galera. Então, de acordo com eles, pode-se falar. E, no final de tal século, adentrando no século XXI, noutra etapa de acumulação, um capitalismo pós-fordista. Isso realmente são termos muito utilizados hoje por marxistas, por exemplo, na Unicamp. Na Unicamp utilizam bastante fordista e pós-fordista para definir esses períodos. Os regulacionistas buscam desenvolver na articulação entre formas sociais, que são as gerais e necessárias, e as formas de produção, aquilo que dominarão por termos médios, materialidades relacionais, categorias e ferramentas teóricas que cubram fenômenos que estão sob os termos gerais das formas capitalistas, mas têm abrangência mais específica que estes, ou seja, algo mais profundo, né? Algo mais além disso. Os regulacionistas observam que dentro do capitalismo, algumas fases históricas conseguem estabelecer modos de acumulação e regimes de regulação com características próprias, como por exemplo, Robert Boyer, em Teoria da Regulamentação, os Fundamentos, pela Estação Liberdade, que diz que o modo de regulação e regime de acumulação variam no tempo e no espaço, já que no capitalismo é fundamentalmente uma dinamização da história por meio da inovação tecnológica e institucional. Marcar aqui. Assim, se a forma mercadoria é geral do capitalismo e a acumulação sua lei necessária, pode-se ver no Fordismo um modo de acumulação majoritariamente coordenado pela produção, e no pós-Fordismo, majoritariamente pela financeirização. E além disso, de todos os modos de acumulação dentro do capitalismo, são acompanhados por um regime de regulação. Então, no Fordismo, faz-se uma regulação mais propositiva da dinâmica da vida dos indivíduos. Enquanto isso, planejando emprego, aposentadoria, etc. No pós-fordismo, estabelece uma regulação social estatal ainda mais repressiva que desponta da política neoliberal, desmontando garantias sociais. Fantástico, interessante. Os estudos trabalhistas, ou seja, que vai falar sobre sindicatos e movimentos sociais, geralmente retratam bastante isso. Eu tive a honra de participar do grupo de estudos da professora Andréa Galvão e realmente trabalha muito com isso. Continuando. Um grande economista marxista francês, Suzanne Brugnoff, é uma espécie de antecessora dos debates da teoria marxista de regulação, que depois florescerão com teóricos como Michel Aglietta, Alan Lipitz e Robert Boyer. E aí a gente tem aqui algumas citações. Suzanne de Brugnoff, Estado e Capital, uma análise política e econômica, da Forense Universitária. Michel Aglietta, Macroeconomia Financeira, pela Loyola. Alan Lipitz, Miragens e Milagres, Problema da Terceirização do Terceiro Mundo, pela Nobel. E Robert Boyer, Teoria da Regulação, uma análise crítica, também pela Nobel. Para além desse grupo central de ideias, podem-se ver outras leituras do novo marxismo agrupadas
em um eixo que denomino de alternativismos políticos. Então a gente entra agora nos alternativismos políticos. Neste campo, seus pensadores também reconhecem que não é possível realizar a superação do capitalismo pelas suas próprias formas sociais. Daí não se tratava de disputar o Estado ou melhorar o direito, mas sim de buscar alternativas políticas no largo dessas mesmas formas. Então a gente tem intelectuais como John Holloway na Inglaterra e no México, na Inglaterra e no México, eu entendi. E Antonio Negri na Itália. Antonio Negri que também vai falar sobre Pachucanes e vai fazer um pós-fácil em Teoria Geral do Direito e Marxismo do livro do Pachucanes da Boitempo. Antonio Negri na Itália, né? Que podem ser agrupados nesse grande eixo do novo marxismo. O Holloway, cujas leituras partiram dos debates da derivação, é destacado por propor que movimentos revolucionários devem ser realizados a partir de espaços sociais indiferentes ao Estado. Essa é uma discussão muito interessante, família. Muito interessante. Seu livro, Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, é uma proposta de alternativismo político, que crê que movimentos como o do zapatismo, no México, conseguiriam alcançar antizonas de poder. Antizonas de poder, cara, e isso, a gente entra agora aqui numa parte fantástica de estudo, tá? Essa questão de antizonas de poder, a gente está falando então justamente de um lugar onde o poder não constrói, saca? Em Poder e Contrapoder da América Latina, do Florestan Fernandes, eu comecei a refletir um pouco sobre isso. A gente vai trabalhar com o Florestan a partir do Alisson Mascaro, mas eu tenho vários episódios de podcast falando, tá? Mas aqui a gente entra num debate que vai buscar em Gramsci a questão de contra-hegemonia, cara. É tipo, mano, é um debate do caralho. De verdade, família, é um debate que vale a pena se aprofundar. Vamos lá para a citação aqui do John Holloway em Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, pela Viramundo. E também tem aqui o Edivaldo Araújo dos Santos em Cidadania, Poder, Direito e Contradição, a teoria de John Holloway, pela Novas Edições Acadêmicas, para quem quiser. O que falhou a ideia que a revolução significa tomar o poder para... O que falhou é a ideia de que... Calma aí, deixa eu marcar aqui. A revolução significa tomar o poder para abolir o poder. O que agora devemos tratar é a ideia muito mais exigente de uma superação direta das relações de poder. A única maneira de se imaginar agora a revolução é como a dissolução do poder, não como sua conquista. A queda da União Soviética não apenas significou a desilusão de milhões de pessoas, também implicou a liberação do pensamento revolucionário, a liberação em relação à identificação da revolução como conquista do poder. Então, este é o desafio revolucionário no começo do século XXI, mudar o poder sem tomar o poder, mudar o mundo sem tomar o poder. O chamado zapatista para construir um mundo novo sem tomar o poder teve uma repercussão extraordinária, repercussão relacionada com o crescimento nos últimos anos do que poderia ser chamado de um espaço de antipoder, contrapoder, de acordo com o Florestan. Enfim, não vou aprofundar nesse debate, porém, uma coisa que a gente tem a partir de Gramsci é a particularidade e a diferença disso a depender da forma política do Estado, ainda dentro do capitalismo, do Estado burguês. Porque, dependendo, em certos lugares é possível isso, em certos lugares não. Saca? Não é que é isso e acabou. Eu discordo dessa visão. Por exemplo, que ele fala, né? O que agora devemos tratar é a ideia, blá blá blá. Não, a gente também tem que tratar dessa ideia. É uma ideia interessante, é um ponto interessante. Mas eu não acredito que seja a única forma. E aí são debates, enfim. Vou parar por aqui para não me aprofundar nisso, porque eu gosto desse debate. Antonio Negri, em livros como Multidão, escritos em conjunto com Michael Hart, aponta para o fato de que lutas de esquerda tradicionais, partidos políticos, sindicais, organizações não governamentais, operam sob a forma mercadoria, a forma política estatal e a forma jurídica. Deixa eu marcar aqui. Quando pleiteiam novos direitos ou representação, assim o fazem dentro das formas da sociabilidade capitalista, não as rompendo. Por isso, de outro lado, movimentos populares ou esparsos, como das multidões, sem representação nem intermediação com as instituições, poderiam ter um vigor material mais decisivo na transformação do modo de produção.
Nova Nota de Rodapé, Antônio Negro, Multidão, Guerra e Democracia na Era do Império, pela Record, editora Record, não a TV, tá? Editora. Também a multidão pode ser encarada como uma rede aberta em expansão na qual todas as diferenças podem ser expressas livre e igualitariamente. Uma rede que proporciona os meios da convergência. Salve, salve, Samile! Seja bem-vindo, camarada! Seja muito bem-vindo, camarada. Então, só terminando aqui, uma rede que proporciona os meios da convergência para que possamos trabalhar e viver em comum. Seja bem-vindo, camarada. Você está aqui na Caverna do Morcego. A gente está fazendo aí, a gente tá encaminhando para o final do debate aqui sobre a galera marxista pós-Althusser, né? Então agora a gente está falando, por exemplo, sobre o Antônio Negri, que é um pensador interessante. Vou continuar aqui porque agora é outro capítulo, talvez mude o tema, tá? Vai mudar o tema. Agora vai entrar em outro autor. Aí... Eita, calma aí que vibrou aqui. Não. Mano, eu não acredito que eles não vão soltar hoje o que eu queria, mano. Ai, sacanagem isso. Enfim. Ainda no âmbito da dinâmica política a partir da luta de classes, dialogando diretamente com a noção altusseriana de que a história é feita pelas massas, mas a partir de uma construção própria de análises, destaca-se o pensamento de Nikos Poulantzas. O Poulantzas que é muito utilizado para a América Latina também, tá? Vindo de uma formação jurídica, Poulantzas teve várias fases em suas obras, destacando-se em especial sua reflexão sobre o Estado, as classes sociais e as frações de classe. Poder político e classes sociais é seu texto fundamental. Poder político e classes sociais. A gente trabalha com ele no livro do Jaime Osório, viu, família? Em Estado no Centro da Mundialização. No qual estabelece uma sofisticada compreensão do poder político, evitando os esquematismos de que o Estado é um mero reflexo econômico da burguesia, ou de que o poder popular no Estado seja suficiente para alterá-lo. Vamos lá então para o Poulantzas agora, nota de rodapé, livro Poder Político e Classes Sociais, pela editora Unicamp. Em suma, do mesmo modo que as estruturas ou as práticas, as relações do poder não constituem uma totalidade expressiva simples, mas relações complexas e defasadas determinadas, em última instância, pelo poder econômico. O poder político ou ideológico não são a simples expressão do poder econômico. Podemos citar inúmeros exemplos de que uma classe pode ser economicamente dominante sem ser politicamente dominante, ideologicamente dominante sem ser econômico ou politicamente, e por aí vai. Por outro lado, uma classe pode ter capacidade de realizar interesses econômicos, problema do sindicalismo operário, sem ter a capacidade de realizar interesses políticos, ou seja, recai no economicismo. Um abraço, boa aula, camarada. Se cuida. Sem ter a capacidade de realizar interesses políticos. Pode ter um poder econômico sem ter um poder político correspondente, ou ainda pode ter um poder político sem ter um poder político um poder ideológico correspondente. Então ele está falando o quê? Uma classe, por exemplo, a burguesia, ela não precisa necessariamente estar à frente do Estado. O Estado é uma forma derivada da forma mercadoria, portanto, ele é especificamente uma categoria burguesa. Indo além, qual é o erro do sindicalismo operário? Foi o erro durante muito tempo, hoje a gente tem uma reformulação dele em várias partes, embora eu ainda tenha algumas críticas. A gente aí tem ele se recaindo sobre o economicismo, onde as lutas, as greves, não sei o que, sempre recaem sobre o âmbito econômico, sem um embasamento, uma discussão ou um reflexo no âmbito político. Voltando ao Alisson Mascaro, suas posições sobre o Estado sofrerão ainda alterações em obras posteriores. A análise de Poulantzas também estabelece uma rigorosa compreensão dos fenômenos políticos do século XX, como os fascismos e as ditaduras. Então vamos lá, ele tem um livro, Fascismo e Ditadura, pela Enunciado Publicações. Se alguém quiser mandar esse daqui, eu achei interessante, hein? Fascismo e Ditadura. Um outro eixo do marxismo é aquele representado pelos teóricos da nova crítica do valor. Que aí, ó, eu volto a falar, família, aqui não vai ter uma extensão do pessoal da nova crítica do valor. Porém, eu recomendo ler o livro da Thalise Leite, Crítica ao Feminismo Liberal. Recomendo muito. Ela se aprofunda por toda essa escola. Robert Kurz, fantástico. Ansel Japp, não tenho tanto conhecimento. E Roswitha Scholz, meu xodó teórico. São alguns dos pensadores centrais dessa visão teórica da nova crítica do valor.
Ainda outros pensadores como Moishe Postone foram historicamente contribuições de tais leituras. Esse conjunto de teóricos opera como uma crítica frontal às formas sociais capitalistas, mas ao contrário dos alternativos políticos, propõe que o capitalismo feche as possibilidades de se furtar as suas determinações. Decorre daí que é preciso não buscar sociabilidades alternativas, mas sim acelerar a destruição do modo de produção capitalista para somente a partir daí construir outra sociabilidade, para além da mercadoria e da valorização do valor. Antes de ir para a citação do Robert Kurz, é interessante que olha o que está sendo dito aqui. É possível sim alterar, só que dentro do sistema capitalista a gente não consegue construir essa nova sociabilidade. Então, para eles, é preciso destruir o capitalismo para aí sim construir uma nova sociabilidade. Vamos pro texto do Robert Kurz, Razão Sangrenta, ensaio sobre a crítica emancipatória da modernidade capitalista e de seus valores ocidentais, pela Edra. Tornou-se necessária, portanto, a nova crítica aos fundamentos da Constituição burguesa e sua história. As ruínas inabitáveis da subjetividade ocidental precisam não da arquiteta de interiores intelectual e de bom gosto, mas do motorista de escavadeira com a bola de demolição. Isso diz respeito essencialmente ao alicerce e à referência à retrospectiva legitimadora de todas as transformações teóricas modernas do século XIX e século XX, ou seja, justamente a filosofia do esclarecimento. Em oposição às teorias burguesas, em oposição às teorias posteriores, tratava-se aqui de uma reflexão que não pressupunha de antemão o sujeito burguês e plenamente formado da modernidade, senão que, em certa medida, trazia-o ao mundo. O assim chamado esclarecimento foi, sob esse aspecto, uma ideologia de imposição do moderno sistema produtor de mercadorias, só que num sentido muito mais enfático do que as reflexões que sob ele erigiram ou que dele supostamente se afastaram na posterior história de imposição da socialização do valor. A nova crítica do valor aponta para o fato de que o capitalismo passa por uma crise estrutural e terminal de acumulação, sendo o valor seu problema decisivo. O colapso do projeto da modernização capitalista levará a uma barbárie social. Vamos lá, os próprios bilionários já falaram sobre isso. Com o avanço da tecnologia, a gente em poucos anos, isso se o capitalismo não acabar com tudo antes, mas a gente terá duas opções. Ou o Estado terá que distribuir a riqueza para todo mundo, ou todo mundo vai morrer. É uma barbárie social. Que assim o será, a não ser que haja movimentos estruturais de construção de relações produtivas e sociais não fincadas na forma mercadoria, que é a base do capitalismo. Lutas sociais, as mais variadas, como as feministas, não podem, nesse contexto, ser de afirmação jurídica liberal, reformista, mas necessariamente transformadoras. E aqui, por que ele fala justamente da feminista? Dado que, conforme aponta Roswitha Scholz, a valorização do valor opera na base da clivagem entre gêneros. E aí a gente tem a citação aqui da Thailise Leite no livro Crítica ao Feminismo Liberal, Valor, Clivagem e Marxismo Feminista pela Contracorrente. Olha o que a Thailise Leite faz. Roswitha Scholz constrói uma teoria materialista do patriarcado. Por isso, não admite qualquer proposição de que este é um produto cultural e, por isso, não pode ser uma continuidade histórica dos patriarcados anteriores, só que capitalista. Para ela, a cisão entre homens e mulheres no capitalismo está nas formas sociais que reproduzem o valor. E por que homens e mulheres? Porque o capitalismo precisa da binaridade também. Destarte, não se rompe com esse patriarcado através de uma mudança na cultura e dos comportamentos. Pensar que as ideias conformam a realidade é um idealismo que não se encaixa no método materialista, histórico e dialético de compreensão da sociedade das mercadorias. O debate que a Thailise Leite e a Roswitha Scholz fazem é um dos debates mais atuais e necessários para a crítica à galera justpositivista, à galera liberal, aos reformistas e a um puta avanço teórico para o marxismo. Indo agora para o último parágrafo,
Por um lado, os três eixos principais do novo marxismo, ao lado dos três eixos do novo marxismo, o central, que analisa a derivação das formas sociais e trabalha no combate a elas, os alternativismos políticos, a nova crítica do valor, há um eixo tangencial ao novo marxismo. Mano, assim, foi um dos livros que eu mais me empolguei. Eu tô louco pra fazer, porque assim, eu vou fazer live com o Alisson esse mês, e mês que vem com a Thailise, cara. A gente vai discutir forma social, forma jurídica, crítica liberal. Salve, salve, anarcobicha! Seja bem-vindo, camarada! Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E aí, vai ter esse eixo tangencial, que é o que a gente vai trabalhar agora, ao novo marxismo, que é um trabalho parcial ou pontualmente com temas, abordagens e horizontes do marxismo contemporâneo. Tais tangentes do novo marxismo são variadas, abrindo problemáticas próprias no quadro da sociologia. Em uma delas, que se costumou chamar por pós-marxismo, não conheço, Ernesto Leclau e Chantal Mouffe, das últimas décadas do século XX e das primeiras do século XXI, refletem sobre a relação entre ideologia da sociedade na questão do nacionalismo. Evoluem para o seu pensamento para alcançar o fenômeno contemporâneo do populismo, ressaltando as potencialidades de um populismo progressista. Aí a gente tem aqui a citação do Ernesto Leclau em A Razão Populista, da 3 estrelas. Não existem sujeitos puros de troca. Eles estão sempre sobredeterminados pelas lógicas de equivalência. Isso significa que os sujeitos políticos, de uma maneira ou de outra, sempre são sujeitos populares. E sob as condições do capitalismo globalizado, o espaço de sobredeterminação se expande claramente. Em outra chave, dentro da pós-marxismo é um puta revisionismo reformista. Existe um manifesto pós-marxista, que se tu ler, tu tem um piripaque. Muito obrigado, camarada Luan. Não vou chegar próximo de pós-marxismo. Em outra chave do novo marxismo, a gente tem aí pensadores como o Zizek, discutindo a ideologia como constituinte da subjetividade, tal qual assim propunha Althusser, aplicando tal visão a fenômenos como o da ascensão da direita contemporânea. Vou marcar isso daqui. E a necessidade do pensamento crítico não apenas buscar confirmar os idealismos que prefazem o horizonte ideológico do capitalismo, como a defesa dos direitos, da legalidade ou das instituições do capital e dos contratos, e antes de trazer a nota de rodapé, mas sim alcançar a ruptura com a materialidade da reprodução capitalista. Mano, eu tô sem tempo pra ler e ler coisa ruim, então eu prefiro nem chegar perto. Muito obrigado, camarada, mas é melhor nem chegar perto. Indo agora para a nota de rodapé, Slavoj Zizek, em defesa das causas perdidas pela Boitempo. Ô Boitempo, a gente tá citando você pra caramba, hein? Fortalece nós, família, fortalece nós. Por favor, estamos precisando. Cara, eu acho que vazou do Gmail, mano, tem muita gente me seguindo, velho. Não é possível. Tá absurdo isso daqui. Enfim, continuando. Não admira, portanto, que, para os partidários da doxa pós-moderna, a lista de causas perdidas defendidas aqui deva parecer um espetáculo de horrores com seus piores pesadelos encarnados, um depósito de fantasmas do passado, cujo exorcismo dedicaram suas energias. A política de Heidegger como um caso extremo de um filósofo seduzido pela política totalitária, o terror é revolucionário desde Robespierre até Mao, o stalinismo, a ditadura do proletariado. Em cada caso, a ideologia predominante não só despreza a causa, como oferece um substituto, uma versão mais suave. Não o envolvimento intelectual totalitário, mas intelectuais que investigam os problemas da globalização e lutam na esfera pública pelos direitos humanos e pela tolerância, contra o racismo e o sexismo. Não o terror estatal revolucionário, mas a multiplicidade descentralizada e auto-organizada. Não a ditadura do proletariado, mas a colaboração entre múltiplos agentes, sociedade civil, dinheiro privado, regulação do Estado. A verdadeira meta da defesa das causas perdidas não é defender como tal o terror stalinista e etc., mas tornar problemática a tão facilzinha alternativa democrático-liberal. Ou seja, o que ele está falando não é um ponto... se não me engano, ele que tinha o quadro do Stalin, mesmo sendo um dos críticos a ele, né? E é justamente o que ele está apontando aqui. A questão não é... Ele não está trazendo essa questão de... Não, ó, eu defendo isso daqui e tal, não sei o quê. Só que
o que é tentado a ser feito ali é efetivamente a ruptura com o capitalismo. Enquanto isso, a saída proposta pelas ideias reformistas, por essas ideias que vão se agrupar em torno da sociedade civil e do dinheiro privado, são ideias que mantêm a sociedade capitalista. Elas são o mais bárbaro que existe dentro de uma sociedade. Elas são o ponto de maior exploração e maior opressão, mascarando e falando, não, ó, a gente tá aqui, ó, legalidade, a gente tem que ter a liberdade de estar aqui, a gente pode ficar bem aqui, só que aí você não tem uma casa. Não, mas ó, a gente tem que ter comida pra todos, só que você vai ter só uma cesta básica. Ah, todo mundo tem que estudar, só que você vai estudar numa escola pública e ela vai ser totalmente precarizada. Ah, você tem que fazer suas coisas, e aí você pode ser preso a qualquer momento, tendo inclusive um dos governos aí com o maior número de encarceramento em massa. Enfim, coisas assim leves para o nosso Brasilzão. E a gente acabou os marxistas fora do Brasil. Acabamos a sociologia do direito crítico fora do Brasil. A partir de amanhã, a gente entra numa discussão bem mais quente, família. Deixa eu passar um pouquinho aqui de leve pra vocês. A partir de amanhã, a gente vai fazer um caminho de... Opa, não é aqui. Cadê? Teorias da sociologia do direito brasileiro. A gente começa por ela. Apresentar ela. Bem breve. Talvez eu junte com a Juspositivista, mas ainda não sei. Pode ser, tá? Eu acho bem possível que eu junte, mas amanhã eu vejo. Ele vai apresentar então os 3 caminhos, vai dar um pontapé na Juspositivista, depois ele vai para a não Juspositivista no Brasil. Perfeito. E depois ele vai para as interpretações críticas do Brasil. Só que ele não para por aí. As 2 últimas lives falarão sobre a formação da sociedade do direito no Brasil e depois sobre a atualidade. Então a gente vai discutir, além dos pensadores, a formação do que hoje é chamado por país Brasil. Eu tô muito Nossa, eu tô ansioso, família. Deixa eu dar uma futricada aqui, rapidinho. A gente vai falar sobre Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior, Rui Mauro Marini. Nobis, quero Nobis. Pá. Ok. Oliveira Viana. Rui Barbosa. Tavares Bastos. Francisco Campos. Paulino José Soares de Souza. Visconde do Uruguai. Caracas, quanta gente, velho. Enfim, tem mais uma galera aqui, mas eu acho que isso é o geral, tá? Então, família, a gente se despede aqui, entendeu? Queria novamente agradecer a presença de geral. Geral que compareceu, geral que fortaleceu. Eu queria agradecer a galera que seguiu a gente também. Espero que vocês gostem da Caverna do Morcego, família. E aí, eu queria lembrar vocês aí, antes de encerrar, só aquela coisa bem basiquinha, família. A gente tá em todas as redes sociais, em @morcego_, Marcos_. A gente tá no podcast Caverna do Morcego. A gente tá no YouTube. Amanhã às 8 também. Deixa eu pensar, amanhã é quinta? Amanhã às 8 também, família. Amanhã às 8. A gente tá no YouTube com lives Caverna do Morcego. Colocou Caverna do Morcego, Marques, Altusser, Alisson Mascaro vai aparecer com certeza. E a gente tem aí o Apoia-se e o Pix, estão na tela para quem quiser também fortalecer financeiramente o podcast. Então é isso, galera. Queria desejar pra vocês uma boa noite. Bom, a gente já passou de metade da semana, tá ligado? Tá acabando essa semaninha já. Tá acabando o livro também. E aí a gente vai pros próximos projetos logo menos. Entendeu? Agradecer novamente vocês aí. Agradecer a participação, a presença. Tenham uma boa noite, família. Calma aí, vou fazer a raid. Não saiam ainda, é verdade. Quase que eu esqueço de fazer a raid. Quem que tá comendo? Os camarada Hidalgo, né? Fazer a raid pro camarada Hidalgo. Então, família, ele tá fazendo uma entrevista, tá? Então vou fazer uma raid lá pra ele, família. Até mais, se cuidem, /raid. Não saiam, fiquem. Só pelo menos até chegar a raid lá, por favor. Camarada Hidalgo, já era. Eu não tinha aberto a conversa com ele, o chat. É isso, até mais.